Bom, pessoal, então vamos aqui para a aula 3. A gente, na aula anterior, então, foi introduzido a cinemática unidimensional e a um tipo de movimento específico em uma dimensão que é particularmente importante, que é o movimento uniformemente variado. E, de fato, a razão da importância desse tipo de movimento, comparado a todos os outros, é porque tem um tipo de movimento que acontece corriqueiramente, que se enquadra nessa categoria, que é o movimento de queda livre vertical. O que acontece é que qualquer objeto solto próximo à superfície da Terra, ele acelera em direção ao chão com a mesma aceleração, devido à Terra. Bom, isso você protestaria, não, isso não é verdade. Se eu jogar um algodão e uma bolinha de gude da mesma altura, o algodão chega depois. Se eles tivessem exatamente a mesma aceleração, eles chegariam juntos. A razão pela qual isso levou um certo tempo para ser reconhecido de que, sob a ação da gravidade apenas, e esse é o significado de queda livre. Né? Queda livre significa um tipo de movimento onde apenas a gravidade está atuando. Levou um certo tempo para ser percebido que era esse o fato natural, né, de que todos os corpos sob a ação da gravidade apenas caem com a mesma aceleração, e aqui está ilustrado ali o Galileu na Torre de Pisa, né, jogando uma bolinha leve, digamos assim, né, com pouca massa e uma bola bem pesada, e observando que os dois caem exatamente com a mesma, saindo com velocidade zero, os dois, né, da mesma altura, eles viajam exatamente juntos, né. Em outras palavras, eles têm exatamente a mesma aceleração, né? Já a razão pela qual dá a impressão que isso não é verdade para quando você usa um pedaço de papel ou coisa e tal, é porque entra em cena o ar, né? E o ar, para essas coisas assim mais massivas, como bolinhas duras, assim, ele é irrelevante frente ao peso. Então, nesse tipo de experimento aqui que o Galileu está fazendo, de fato, fundamentalmente, apesar de existir o ar agindo sobre essas duas partículas, o efeito do ar, quer dizer, a força do ar, como a gente vai ver, é muito menor do que o peso de cada uma delas, que é a força que a Terra faz. Em oposição, quando você larga uma bolinha de algodão ou uma pena ou coisa que o valha, a força que a Terra faz é comparável à força do ar, de tal forma que esses objetos, quando caem, eles não estão de fato em queda livre, porque a força do ar é relevante para o que eles estão fazendo. No entanto, se você fizer, esse é o site aqui, eu vou botar esse link aqui desse vídeo, se você fizer o experimento da pena e de uma bola num ambiente onde não tem ar, você vai ver que de fato os dois caem exatamente como o Galileu viu aquelas duas bolinhas, né? Porque aqui nesse caso ambos de fato estão sob a ação da Terra apenas, né? Então o fato físico, a observação experimental é essa, né? Que sob a ação apenas, exclusivamente da atração terrestre, os objetos viajam em direção ao chão com exatamente a mesma aceleração. Bom, de fato, o experimento aqui só mostra que eles chegam juntos, né? Eles podiam não estar executando um movimento uniformemente variado aqui, né? Mas você pode observar que é um movimento uniformemente variado, tirando várias fotografiazinhas aqui, vendo como é que a posição está avançando com o tempo e verificando que de fato é uma dependência quadrática, né? Como eles chegam sempre juntos, eles viajam sempre juntos, a aceleração é a mesma. Então, o fato natural é esse, observável, né? Não precisava ser assim, mas você observa que é assim, que todos os objetos soltos na proximidade da superfície da Terra e quando eles estão sob a ação apenas da força gravitacional, eles adquirem uma mesma aceleração em direção ao chão. E o valor dessa aceleração se dá o nome desse Gzinho que está aqui, né, que é a aceleração gravitacional próxima à superfície da Terra. Vou ficar sempre enfatizando essa história de que é próxima à superfície da Terra, porque depois lá em Física 2, a gente aprende lá com a lei da gravitação universal que de fato a aceleração ela diminui à medida que você se afasta do centro da Terra. Mas nas proximidades do centro da Terra, até uns 10 quilômetros ou coisa assim, coisa que vale da superfície da Terra, isso aí é muito, muito aproximadamente verdade. O valor de Gzinho, da aceleração da gravidade, na verdade depende um pouquinho da posição na Terra, da posição na superfície da Terra aqui, por exemplo, no Equador, né?
No Equador, o valor mais ou menos do Gzinho é 9,78. O valor já nos polos é um pouquinho maior. A razão dessa diferença aqui você vai aprender lá em Física 2. Tem a ver com a forma com a forma da Terra ser um pouquinho achatada, a Terra ser um pouquinhozinho mais gorda no Equador do que nos polos e com a rotação da Terra. Tá? Mas não interessa, é só para dizer que é muito parecido. Tá? Isso aqui é uma parte, 9,78, 9,83, nos polos é um pouquinhozinho maior, mas é quase a mesma coisa. Em Curitiba, por exemplo, o valor é 9,789. E esse valor, de fato, honestamente falando, também depende da altura. Né? Se você não depende apenas da distância ao Equador, mas depende também da altitude da cidade, do lugar onde você está, exatamente por aquele efeito que eu já mencionei, né? Porque a atração de um corpo em relação à Terra depende da distância do corpo até o centro da Terra. Então, se você está numa cidade muito alta, que nem La Paz, por exemplo, ou numa cidade mais ao nível do mar, o gizinho vai sofrer uma pequena variação. Mas é muito pequena a variação, né? Então por isso que a gente usa, geralmente sem atentar a esses detalhes, como sendo aproximadamente 9,8, né? O valor da aceleração. Todos os corpos, a pena, a formiga, o elefante e tal coisa, quando sob a ação da gravidade terrestre, eles sofrem essa aceleração. E esse é o comentário, né, a respeito do efeito da altura. A cada quilômetro acima do nível do mar, o Gzinho diminui um pouquinho, assim, na ordem de 3 milésimos de metros por segundo ao quadrado. Esse é o efeito da altitude aí que eu acabei de mencionar. Tá? Então esse é o fato da natureza, observável. Tá? Que quem primeiro observou isso foi o Galileu. Né? Ok. O único cuidado. Então, todos os corpos, quando sob a ação apenas da gravidade terrestre, executam um movimento uniformemente variado com essa aceleração. O comentário é esse, ele tem que estar sob a ação apenas da gravidade, para isso ser verdade. Né? Se tiver o ar também, ou alguma outra coisa, um vento, ou o que seja, aí isso já não é mais verdade. Né? O único cuidado que você tem que adotar aqui, ao usar lá aquelas nossas expressões para um movimento uniforme variado, é com relação à escolha da direção do eixo vertical. Né? No movimento vertical, o eixo do movimento é vertical. Você tem sempre a opção de escolher a origem, né, e o sentido do movimento positivo. Se você escolhe o sentido para cima, aí a expressão da trajetória da partícula fica assim escrita, fica y0 mais v0t menos um meio de GT2, porque de fato o G é tomado sempre como o Gzinho, né, é tomado sempre como sendo positivo, 9,8. E é menos porque com a orientação para cima, como a aceleração é para baixo, né, as velocidades aumentam no sentido para baixo, né, então ela tem que entrar como negativo. Em oposição, se você arbitra que o sentido positivo do movimento é para baixo, aí você usa mais aqui. Né. Isso é outra palavra, em outras palavras, você lembra que o 1 meio de AT2 do movimento uniformemente variado, o A ali, não é um valor absoluto, ele depende do sinal. Né? E o sinal da aceleração gravitacional, ela depende da sua escolha de sentido, porque ela é sempre para baixo, sempre em direção ao chão. Se você escolhe o sentido para cima, ela é negativa. Se você escolhe o sentido em direção ao chão, aí ela aparece positiva. É o único cuidado que você tem que tomar com relação a isso. Mas o resto é aquela mesma expressão, né, bem conhecida do movimento uniformemente variado. Então aqui um problemazinho aqui. Suponha que em um disparo vertical, a bala do fuzil sai do cano a 500 metros por segundo. Esse é um valor típico, isso é um fuzil, né? Ela sai relativamente com uma velocidade bem alta mesmo, né, no fuzil, mas com revólveres e coisa e tal, talvez um pouco menor, assim, uns 300 metros ou 250, ou coisa assim. Essa é a velocidade típica. Qual é o tempo de subida? Então você deu um tiro para cima, né? Quanto tempo a bala disparou, a bala vai subindo, qual o tempo até ela parar lá em cima? E o tempo de descida? E a que altura a bala chega e qual é a velocidade da bala quando volta. Tudo isso aqui são aplicações. O que ele está testando aqui é se você reconhece que nesse movimento você tem um movimento uniformemente variado e sabe usar lá aquela expressão da trajetória, sabe tirar a informação daquela expressão da trajetória do movimento uniformemente variado. Então o gráfico, né, aqui está a expressão matemática da trajetória vertical, com um sinal negativo aqui, porque eu estou arbitrando aqui que o sentido positivo está apontado para cima. Então você sai da origem, eu arbitrei a origem, o ponto onde a bala saiu, né? E ela descreve essa parábola aqui, né? Essa trajetória tem a forma temporal de uma parábola. Desculpe, na verdade o y, a alturazinha, quer dizer, o y desse ponto t igual a zero aqui, na verdade é esse y0 que está aqui, né? Aqui nesse caso aqui o y0 é zero.
O V0 aqui nesse caso é a inclinação dessa parábola. O tiro é na vertical, entenda, né? Mas a inclinação do gráfico é que fornece o valor numérico aqui dessa velocidade aqui, que é 500 metros por segundo. Tá certo? Muito bem, e o gráfico da velocidade é esse que está aqui mostrado. É a derivada dessa expressão que está aqui. A derivada de y de t é a velocidade vertical da partícula, a derivada da constante é zero, a derivada em relação ao tempo, né? A derivada em relação ao tempo de uma constante vezes o tempo é a constante, e a derivada em relação ao tempo de menos 1/2 de gt2, o 2 desce, matando o 1/2 e o t2 vira t. Então a velocidade decresce linearmente com o tempo dessa forma, v0 menos gt. E o gráfico é um gráficozinho assim. Né? O V0 ali é o 500 metros por segundo, positivo, né? Porque a bala foi disparada para cima. E o TS aqui é o tempo no qual, quando a velocidade atinge a velocidade zero, que pode ser reconhecida aqui no gráfico aqui também como sendo o ponto onde a inclinação da trajetória y de t é horizontal, né, porque a inclinação é a velocidade, então é nesse ponto aqui que corresponde a esse ponto aqui, tanto que isso aqui eu estou chamando de TS, é exatamente o mesmo instante ali, TS. Tá? E a posição que a partícula atingiu nesse instante é o que ele quer saber como H. Tá certo? Então é isso, ele está perguntando qual o tempo de subida, ele quer saber quem é o TS, o tempo no qual a velocidade se anula. O tempo de descida é esse tempo que está aqui, que como você já está percebendo aqui é o mesmo, né? E aqui a altura chega a bala é esse H aqui que ele quer saber. E qual a velocidade da bala quando ela volta é esse aqui, você já sabe, né? Da expressão aqui vai ser menos V0. Né? Então o tempo de subida, analisando, por exemplo, por essa expressão aqui, você verá o tempo, quando ele chega lá em cima, quando t igual a ts, essa velocidade é zero. Então o tempo de subida é v0 sobre g, está ali a expressão. Né? Que dá uns 50 segundos para esses valores aí. Se você botar 500 metros por segundo e 9,8 aqui, dá uns 50 segundos. A bala do fuzil, depois que disparada, sobe durante 50 segundos, quase 1 minuto subindo, até parar, sob a ação da gravidade. E a altura que ela chega, é só você botar esse tempo aqui, né? V0 sobre G aqui e aqui, você descobre onde é que está a partícula. Né? O Y0 aqui é o ponto de onde ela saiu o ponto inicial dela. Né? Se isso menos isso aqui é o quanto ela subiu. É só fazer a continha aqui, dá V0 ao quadrado sobre 2G. Checando de novo as dimensões aqui, perceba que velocidade ao quadrado é metro quadrado sobre segundo quadrado, dividido por G, que é metro por segundo ao quadrado, tem dimensão exatamente de metro. A dimensão aqui está certinha. Assim como isso aqui também. Tá? Substituindo os valores ali, a bala subiria 12,7 km. Um tiro de fuzil, a bala, a princípio, subiria durante 12,7 km, o que tornaria, inclusive, um pouco questionável a sua hipótese de que o G não estaria variando, que seria o mesmo em todos os pontos da trajetória. Mas, enfim, supondo isso, esse seria o valor de subida. Esse aqui é o gráfico de V em unidades arbitrárias, tá? Não é metro por segundo nem nada, é só qualitativo aqui. E isso aqui é o T também em unidades arbitrárias, não é nem segundo, nem nada. Simplesmente só você vê qualitativamente a diferença entre a velocidade, como que a velocidade diminui com o tempo, com a gravidade apenas, que é um gráfico linear, né? V igual a V0 menos GT, é um gráfico linear assim. E o que acontece quando você tem o efeito do ar. Esse ponto que está aqui, esse instante que está aqui, é o instante de tempo no qual a partícula para, quando levado em conta o efeito do ar. O instante que a partícula para, levando em conta apenas a gravidade, é esse instante que está aqui, que a gente chamou no slide precedente de TS. Né? Então o ar faz com que a partícula pare antes do que ela pararia se não tivesse o ar. Okay? Do lado de cá é a subida, né? A velocidade em todos esses instantes aqui é positiva, quer dizer, ela está subindo, né? O sentido positivo é para cima. Então ela aqui está subindo e aqui ela está descendo. O que você observa aqui durante a subida é que a inclinação desse gráfico aqui, a derivada desse gráfico aqui, você consegue ver aqui a derivada é sempre negativa, né? A aceleração da partícula é sempre negativa. Mas a inclinação aqui é mais vertical do que aqui.
né? Significando com isso que a aceleração aqui está diminuindo. Em todos os, ao passo que a inclinação dessa curva aqui é sempre a mesma, é g, o módulo dela, né? Eu sei que essa inclinação é negativa, mas em módulo ela é 9,8. Aí você percebe que a inclinação disso aqui é maior do que 9,8. Ela está mais inclinada para baixo do que 9,8. Então, até chegar esse momento aqui, onde dá a impressão que essa curva aqui, essa linha aqui é paralela a essa, indicando que elas teriam a mesma inclinação, 9,8. Então, o efeito do ar aqui é fazer com que o módulo da aceleração seja maior do que g daqui até aqui. Nesse ponto aqui, imaginando que a inclinação desse gráfico aqui seja igual àquela, né? Nesse ponto aqui seria igual a g, né? Por que isso acontece? Isso acontece porque o ar e a gravidade, durante a subida, que é esse intervalo aqui, né, durante a subida, o ar e a gravidade agem no mesmo sentido, né? O ar empurra a bala para baixo, assim como a gravidade, né? Então, a aceleração efetiva da partícula, o 9,8 devido à Terra, digamos assim, mais um tantinho devido ao ar. Quando ela está aqui nesse ponto, ela está parada. Exatamente, é só nesse instante que apenas a gravidade está agindo para a partícula quando ela está levando o ar. Então, a inclinação do gráfico nesse ponto aqui é exatamente igual a g. E daqui até ali, daqui até o final ali, a aceleração é menor do que g. Nesses tempos todos aqui, a velocidade é negativa, né, indicando que ela está descendo. E o que acontece é que se nesse ponto aqui essa inclinação é exatamente igual a g, em todos os outros você percebe que a inclinação é negativa, né, mas é menos inclinada do que a curva azul. E é menor, portanto, do que g. Por que isso acontece durante a descida, quando você leva em conta o ar? Pelo fato de que durante a descida, diferente da subida, o ar atua para cima. Quer dizer, ele ele produz uma aceleração contrária à gravidade. A gravidade é sempre uma aceleração para baixo. Ao passo que o ar, durante a descida, atua para baixo, oposto à velocidade. A partícula está descendo, né? E o ar está fazendo força sobre ela para cima. Isso faz com que o g efetivo, digamos assim, a aceleração efetiva da partícula seja 9,8 para baixo, devido à Terra, menos um tantinho para cima devido ao ar. É menor, né? Então é isso que você percebe aqui na inclinação desse gráfico, né? Então, com o efeito do ar, levando em conta o efeito do ar, a subida não é simétrica à descida, né? O tempo de subida e o tempo de descida não são iguais. Bom, então agora vamos ver esse vídeo aqui. Isso aqui é a fotografia estroboscópica de uma bola que tá caído na vertical. Então isso aqui é uma luz estroboscópica, isso aqui é um papel aqui, como ele falou, isso aqui está separado de 1/4 de metro, né, de 25 centímetros o espaçamento dessas coisas que está aqui. Aí ele vai ligar aqui a luz estroboscópica e vai soltar uma bola aqui na vertical e vai tirar fotos em intervalos de tempo regulares. É isso que a luz estroboscópica faz, ela emite um flash de light a cada flashes de light separados por um intervalo regular de tempo. Ele ligou a luz estroboscópica, ela está piscando, e ele vai pegar a bola ali, vai soltar na vertical com velocidade igual a zero, olha lá, velocidade igual a zero. Soltou, e aí ele registrou várias imagens, todas elas separadas. Olha lá, essas aqui são as diversas imagens da posição da bola em intervalos regulares de tempo. E aí a imagem final, compondo todas essas imagens, dá isso aí que você está vendo aí. Então, aqui é o momento da soltura, né? Isso aqui é um instante ΔT depois, isso aqui é um instante 2 ΔT depois, 3 ΔT, 4 ΔT, 5 ΔT, 6 ΔT, etc. Onde ΔT é o intervalo de tempo entre duas iluminadas aqui do estroboscópio. Então, o que você observa aqui é que, inicialmente, a separação aqui é pequena, depois dessa separação entre dois instantes de tempo subsequentes aqui começa a aumentar. O que é esperado, né? Porque, obviamente, a separação, o quanto a bola desce por intervalo de tempo, no mesmo intervalo de tempo, aumenta conforme a velocidade da bola aumenta. Como ela está sendo acelerada pela gravidade, ela vai estar ganhando velocidade. Isso se manifesta no fato de que esse espaçamento aqui entre duas fotografias subsequentes aumente. Tá certo? Agora a explicação aqui em termos de um gráfico aqui da trajetória da partícula, do que acontece. Suponha que
essa curva aqui é uma parábola, né? É a parábola H0, quer dizer, a altura de onde a bola foi solta, esse valor de y que está aqui, e é menos um meio de GT2, né? Seria o gráfico dessa curva aqui. Não é exatamente uma parábola, mas imagina que é. E aí esses traços verticais aqui estão querendo representar os instantes de tempo onde os flashes foram emitidos. Então, um instante t igual a zero é quando a bola foi solta. Esse instante aqui é um instante do primeiro flash de luz. O instante do segundo flash, o instante do terceiro flash e tal e coisa. E aí você percebe claramente, pela característica da curva parabólica, por que aparece aquela estrutura de separações espaciais cada vez maiores. Né? A posição da bola quando o primeiro flash aqui acontece, é muito, muito próximo ali da posição inicial. Já a posição da bola no segundo no segundo flash já é um pouquinho maior em relação ao primeiro do que o primeiro era em relação ao inicial. Né? Esse aqui é a posição, isso aqui é a posição da bola no terceiro, desculpe, está sem o pointer aqui. Isso aqui é a posição da bola no terceiro instante de tempo, isso aqui é a posição da bola no quarto instante de tempo e no quinto. E aí você vê exatamente aquela, qualitativamente pelo menos, aquela estrutura que foi revelada na fotografia estroboscópica. É isso que foi registrado na imagem estroboscópica, foi a posição da bola em intervalos de tempo regulares e o espaçamento deles fica crescendo cada vez mais. Bom, aí eu comentei que o intervalo de tempo entre os flashes de luz do estroboscópio não foi dito quanto que era. Será que a gente, pela fotografia, consegue estimar? Consegue, sabendo que a bola está sob a ação da gravidade, sabendo o valor da aceleração da gravidade, a gente consegue estimar o intervalo de tempo entre os flashes de luz. Quanto que você acha que é? Um segundo? Não deve ser um segundo, né? É bem menor do que um segundo. Vamos ver exatamente como é que a gente pode fazer isso. Então imagina aqui o eixo vertical, aqui eu arbitrei que a direção positiva é para baixo, né? Isso aqui é a posição da bola num determinado instante de tempo, essa aqui é a velocidade dela, simplesmente registrada como um número positivo, aqui V1. Isso aqui é a posição da bola no instante seguinte, né, no flash de luz seguinte. Isso aqui é a velocidade dela, V2 é obviamente maior do que V1, né, porque ele está acelerado para baixo. E delta Y1 é esse intervalo de tempo que foi registrado ali na fotografia. E isso aqui é correspondentemente um intervalo de tempo seguinte. Então esses valores que estão aqui, a velocidade obviamente eu não tenho como medir ali das fotografias em intervalos de tempo regulares, mas esses valores aqui eu consigo extrair. Será que com esse delta y1 e o delta y2, quer dizer, o quanto a bola desce em dois intervalos de tempo subsequentes, eu consigo inferir o intervalo de tempo entre as fotografias? Veja só. Qual seria a expressão matemática dessa distância delta y1? Delta y1 seria V1, quer dizer, essa velocidade que está aqui, né? Vezes o intervalo, esse T maiúsculo aqui é o intervalo de tempo entre esse flash e o mesmo entre esse e esse e tal e coisa. Então, delta y1, quanto a partícula andou na vertical, é simplesmente o V1 está sendo tomado como sendo o V0, né, daquela expressão y igual a y0 mais V0t mais um meio de GT2, e eu simplesmente, em lugar de V0, eu coloquei V1, porque essa é a velocidade da partícula nesse instante inicial. Tá certo? Então, essa é a expressão desse delta y1 em termos da velocidade no início do intervalo e do G, naturalmente, e do intervalo de tempo entre as fotografias. Algo inteiramente análogo pode ser escrito para o delta y2. Apenas a velocidade dela no início do intervalo de tempo aqui é V2, não é V1. Então eu só troco o V1 por V2, o resto é tudo igual. Então observe que esse número aqui e esse número aqui eu posso medir da fotografia. Né? Ao passo que o V1 e o V2 eu não sei, e o T aqui é o que eu preciso. Né? Então eu tenho duas equações, né? O G eu sei o que é, o delta y1 e o delta y2 eu posso medir, mas eu tenho três coisas que eu não sei, que é o V1, o V2 e o T. Eu preciso de mais uma equação, né? Três equações e três incógnitas, aí eu me viro. A terceira equação que você pode usar é essa. A velocidade V2 é o quanto a velocidade V1 aumentou no intervalo de tempo t. E como a velocidade está aumentando de maneira linear no tempo, eu sei que V2 tem que ser igual a V1 mais GT. Pronto, agora sim, eu tenho três equações para três incógnitas, ou três coisas desconhecidas, quer sejam V2, eu não sei quanto que é, aparece aqui e aqui,
V1, que aparece aqui e aqui eu não sei, e o que de fato eu quero saber, que é o T. Três equações a três incógnitas eu consigo me virar, né? A expressão aí dessa coisa aí, eliminando o V1 e o V2, é isso. O intervalo de tempo entre as fotografias, entre essa e essa, ou entre essa e essa, que é a mesma coisa, é a diferença entre o delta y2 e o delta y1 dividido por g raiz quadrada disso. Perceba que isso aqui tem dimensão de tempo. Tá? A distância sobre a aceleração tem dimensão de segundo ao quadrado. Quando você toma a raiz quadrada, dá segundo. Agora, medir isso aí. Está aí a fotografia que os caras colocaram lá que você consegue tirar lá do videozinho, e a informação dele de que isso aqui é 25 centímetros permite você, usando uma escala simples aqui, inferir quanto que é essa distância e essa, por exemplo. Aqui está o procedimento. Essa aqui seria o que eu poderia escolher como sendo delta y1, isso aqui é delta y2, e aquela barra azul ali ele disse que era 25 centímetros. Só que no meu PowerPoint lá, esse segmento aqui é 2,06 centímetros. Esse aqui é 1,20 centímetros e 1,51 centímetros. Agora só tem que fazer a escala dizer que 2,06 centímetros corresponde a 25 centímetros. Aí eu vejo quanto que 1,20 corresponde e quanto que 1,51 corresponde. Né? Então a diferença entre delta y1 e delta y2, que é isso menos isso, corresponde em realidade isso é 0,31 centímetros vezes 25 centímetros, que é o tamanho real dessa separação, dividido por 2,06, que é o tamanho na tela do meu computador que deu. Né? Então, o delta y2 menos delta y1, em realidade, ali no laboratóriozinho dos caras, lá na sala dos caras, foi 3,8 centímetros. Aí pronto. Então, substituindo a raiz quadrada de 3,8 centímetros sobre g e tomando a raiz quadrada disso, dá isso aqui. O intervalo de tempo entre dois flashes sucessivos desse experimento foi 62 milissegundos, ou 0,062 segundos, né? 62 milissegundos. Tá bom assim? Ok, agora a próxima coisa aqui que eu quero discutir na verdade, um ponto central da mecânica, que a gente vai começar a aprender a lidar com isso aqui depois, lá quando você aprender lá equações diferenciais e coisa e tal, você vai aprender a fazer isso. A pergunta que eu tenho é a seguinte: será que é possível obter a trajetória x de t a partir do conhecimento da aceleração? O que a gente comentou já anteriormente é que a aceleração, assim como a velocidade, é simplesmente derivada do x de t. Né? A velocidade instantânea é a derivada primeira dessa função em relação ao tempo e a aceleração é a derivada segunda. É simples assim, tem uma operação matemática bem conhecida, é uma receita desde que você aprenda a fazer derivada de qualquer função do tempo, se eu te fornecer qualquer x de t, você vai ser, a princípio, capaz de extrair a aceleração. Mas e o contrário? Será que eu sabendo a aceleração, eu conseguiria obter o x de t? Aí a primeira pergunta que faria é assim, mas por que diabos eu gostaria de fazer isso? Bom, a resposta de por que você gostaria de fazer isso vai estar quando a gente aprender a equação central desse curso, que é F igual a ma. Numa situação física concreta, você consegue identificar as forças a que um objeto está submetido. Ele pode estar sujeito à gravidade, pode estar sujeito ao efeito do ar, a uma força elétrica, ou o que seja. Você consegue determinar por argumentação de efeitos físicos quais são as forças que agem sobre o objeto. Consequentemente, usando F igual a ma, você tem, através da análise das forças, você consegue saber quem é a aceleração. Né? É assim que funciona a dinâmica. O que você sabe de uma situação física não é a trajetória diretamente, você sabe a aceleração. E aí você tem que arrumar um jeito de, da aceleração, obter a posição. É isso que você vai começar a aprender aqui. Antes, deixa eu lembrar vocês como é que a gente obtém a aceleração a partir da posição, só com alguns exemplos aqui. Por exemplo, nesse exemplo aqui uma trajetória de movimento uniformemente variado, você tem que o x de t é um polinômio quadrático do tempo, né, um termo que não depende do tempo, um termo linear no tempo, um termo quadrático. Quando você deriva uma vez, você obtém a velocidade em qualquer instante. A derivada da constante é zero. A derivada de uma constante vezes t é a própria constante. E a derivada de T2, de uma constante vezes T2, é duas vezes a constante vezes t. E daí saiu menos gt. É assim que a velocidade varia no movimento em queda livre.
E aí, se você tomar mais uma derivada dessa expressão aqui, você obtém a aceleração. A derivada da constante em relação ao tempo é zero, e a derivada de uma constante vezes t é a constante. Aí você conclui que a aceleração correspondente a essa trajetória tem um valor constante, imutável no tempo, igual a menos g. Tá? Outros casos mais complicados, como por exemplo uma função exponencial, que a gente não vai ver e tal, você pode proceder do mesmo jeito. Passar daqui para cá e daqui para cá é uma operação matemática, que você vai ter segurança absoluta sobre como proceder quando você estiver mais familiarizado lá com o cálculo 1. Eu quero só dizer isso, que o do x de t você obtém qualquer coisa. Né? Essa continua sendo uma verdade. A minha pergunta é essa: como é que eu inverto essa expressão aqui? Como é que, conhecendo a aceleração, eu conseguiria extrair o x de t? Quais são as dificuldades nesse processo? Então, está aqui um exemplo, só para a gente descobrir quais são as sutilezas e dificuldades. Por que é mais difícil fazer isso do que caminhar no sentido oposto? No sentido oposto é só derivar a função. Né? Deriva uma vez para obter o v, deriva outra vez para obter o a. E no sentido oposto, se eu souber esse cara aqui, o que eu tenho que fazer para obter a velocidade, o que eu tenho que fazer para obter o x? Então está aqui, ó, a aceleração de um corpo que se move em uma reta é dado por essa expressão aqui. A de t igual a 4 metros por segundo ao quadrado menos 1 metro por segundo à quarta vezes t2. Eu estou fornecendo aqui a aceleração como função do tempo. Não é uma aceleração constante. Você veja que depende aqui do tempo de uma maneira esdrúxula aí de t ao quadrado. Né? Lembra sempre que essas constantes nessas expressões aqui têm dimensão e tem que ser explicitada. Então, 4 metros por segundo quadrado tem que ter dimensão de aceleração. E essa constante vezes segundo ao quadrado tem que me dar metro por segundo ao quadrado. Por isso que isso aqui não é 1, e sim é 1 metro por segundo à quarta. Né? Encontre v e x, sabendo que em t igual a zero, a velocidade é 2 metros por segundo e x é igual a 9 metros. Aqui, essa observação aqui em t igual a zero, o valor da posição e da velocidade, fica meio assim, por que diabos o cara está falando isso? Não sei. Né? O que eu queria fazer era me dar do A de t e encontrar o x e o v. O que você vai ver é que essa informação aqui sobre o valor da velocidade e da posição num dado instante, que por conveniência a gente escolhe como sendo um instante zero, é necessária. Essa informação é necessária para você proceder nesse sentido. Para proceder nesse sentido, você não precisa de nada, é só a informação do x de t mesmo, como você já viu. Agora, para proceder no sentido oposto, você precisa o que se chama de condição inicial, quer dizer, o valor da velocidade e da posição num dado instante. É necessário ser fornecido, você vai ver nesse exemplo concreto aqui por quê. Então está aqui, ignorando agora as constantes, a função do tempo que você tem é 4 menos t ao quadrado. Aí a pergunta, qual é a velocidade que teria dado origem a essa função? Então a pergunta, qual é a velocidade que teria dado origem a essa função? No fundo qual é a função do tempo cuja derivada seria 4 menos t ao quadrado? É um procedimento inverso que você tem que fazer agora. Não é derivar essa expressão aqui que você tem que fazer. Para descobrir a velocidade, você tem que se perguntar qual é a função do tempo que, quando eu derivasse, eu obteria isso aqui. Eu obteria essa função. A resposta é essa que está aqui. Você pode testar por derivando. Né? Essa é uma constante arbitrária, mais 4t, perceba que a derivada da constante é zero. Então ela não produz, pode ser botar qualquer número que quiser aqui, que a derivada dessa função v de t vai ser sempre a mesma. Agora aqui tem que ser 4t, não pode ser 5t nem 6t, porque quando você deriva 4t, o t desaparece e sobra só a constante. Como a constante sozinha aqui é 4, a função linear do tempo que tem que estar aqui presente é 4t. Que função do tempo tem que estar aqui para que quando você derive obtenha t quadrado? Aí se você lembra das derivadas de polinômios, quando você deriva t à quarta potência, você obtém t ao cubo. Quando você deriva t à quinta potência, você obtém t à quarta. Sempre a potência cai quando você deriva. Então, para obter t ao quadrado, tem que ter alguma coisa como t ao cubo. Né? E a constante na frente? Bom, a constante tem que ser tal que quando eu derivar, dê o menos 1 ali. Né? Quando você derivar t ao cubo, ele vai virar 3t. Então você tem que, para obter o menos t ao quadrado ali, ter menos 1/3. Esse é o processo de derivação inversa, que se chama de integração. Você aprende isso depois em cálculo 1, depois de aprender derivação, exatamente porque você precisa conhecer bem derivação para poder inferir, né, quais são as funções que produzem tais funções. A integração é a operação inversa da derivação. É isso que você está fazendo aqui. E, reciprocamente,
Bom, aí agora você vê a necessidade de ser informada qual é a velocidade em t igual a zero. Porque você veja, a velocidade em t igual a zero, nessa expressão genérica aqui, quando eu faço t igual a zero, isso é zero, né? É c. Aí, se você não informasse nada sobre a velocidade, você ia ter que trabalhar aqui com um c, arbitrário. Mas se ele diz para você, ó, a velocidade é 2 em t igual a zero, aí você sabe que o c tem que ser 2. Tá? O ponto é que sempre que você caminha na direção contrária, fazendo integrações de uma certa função do tempo, sempre aparecem essas coisas que se chamam constantes de integração. Okay? Sempre vai aparecer isso. E aí essas constantes de integração só ficam com o valor resolvido quando você fornece essas coisas que se chamam condições iniciais. Né? Agora o processo é o mesmo. Qual é a função do tempo cuja derivada seria isso? Para você obter um 2 aqui, eu tenho que ter um 2t. Para você obter um 4t aqui, eu tenho que ter alguma coisa como t ao quadrado. Mas o que vezes t ao quadrado? 2t ao quadrado, porque esse 2 aqui, quando deriva, vai multiplicar o 2 é que vai virar o 4. Para ter um t ao cubo aqui, eu preciso de um t à quarta. Mas quanto vezes t à quarta? Menos 1 sobre 12. Para que esse 4 aqui, quando vire multiplicando aqui, vire o menos 1 terço. Esses caras aqui são perfeitamente, não podem ser outras coisas, tem que ser isso, tem que ser 2t mais 2t2 menos 1 dozeavos de t4. Mas além disso, você tem uma constante arbitrária, porque uma constante arbitrária, quando você deriva, não produz nada. E aí você obteve o x de t a menos de uma constante arbitrária. Isso aqui é um exemplo de uma constante de integração, assim como esse c que apareceu aqui. De novo, sempre que quando você tenta inferir qual é a função cuja derivada daria uma dada função, no caso é essa aqui, você sempre vai aparecer com uma constante arbitrária. Porque a derivada de uma constante é sempre igual a zero. Você sempre pode adicionar uma constante arbitrária na função chamada primitiva para obter uma dada função. E aí você só resolve o valor dessas constantes de integração através da informação como essa que está aqui, que se chama da condição inicial. Se eu digo que x em t igual a zero é 9, aí eu sei que esse c aqui tem que ser 9, porque em t igual a zero isso aqui é 0, em t igual a zero isso é 0, isso aqui é 0, então o x de t é isso aqui. Tá aí, encontrei a função x de t, cuja aceleração corresponde a isso, e tal que tem posição inicial em t igual a 0 igual a 9 e velocidade em t igual a 0 igual a 2. Né? Essa função aqui, ela não apenas produz essa aceleração que está aqui indicada, mas também ela é a única que, além de produzir essa aceleração, ela tem o valor da posição inicial sendo 9 e o valor da velocidade inicial, que quer dizer, em t igual a 0, né? sendo 2. Agora, dá uma pausa aí no vídeo e pratica aqui esse exercício. Tá? Depois você avança aí no vídeo, você vai ver a resposta aparecer aqui embaixo. Ok, bom, então, resumindo então o processo. O processo de obter a velocidade a partir da trajetória é o processo de derivação, que está escrito aqui. A função v de t, ou a velocidade instantânea no instante t, é operacionalmente obtida com um processo que se chama de derivação, que você vai aprender lá em cálculo 1. Quando você deriva a trajetória, você obtém a velocidade. Tem uma interpretação geométrica que a gente discutiu sobre a velocidade em relação à posição, que imagina que isso aqui é a trajetória, a função x de t, né, expressa num gráfico x na vertical e t na horizontal. Imagina que isso aqui é um x de t qualquer aí. A velocidade num determinado instante, então, nesse dado instante que está aqui, ela tem uma interpretação geométrica, quer dizer, esse valor que está aqui, azul, ele é a inclinação dessa tangente na trajetória exatamente no instante onde você quer obter. Mais precisamente, a inclinação, aqui é um tanto vago o que quer dizer essa inclinação, mas o valor da velocidade é muito bem definido. Então, a inclinação precisamente dita é a razão entre esse número que está aqui, que é uma certa posição, né? Essa distância, digamos assim, esse intervalo aqui projetado aqui nesse eixo x aqui tem um certo valor, em metros, em centímetros ou quilômetros, dependendo de como é que o x está expresso. E esse intervalo de tempo que está aqui
também tem um certo valor, um certo número de segundos, caso isso aqui seja em segundos, ou de horas, ou de minutos, ou o que seja. Então a razão desse cateto sobre esse cateto é o que se quer dizer de fato como sendo a inclinação da curva. E esse é que é o valor numérico desse V de t. Obviamente ninguém faz isso aqui dessa forma, né? Todo mundo obtém o V de t simplesmente fazendo a operação de derivada ali da função, mas a derivada tem essa interpretação geométrica em termos da inclinação da curva num determinado ponto é numericamente igual ao valor da derivada. Muito bem. Proceder no sentido contrário, dado o v de t obter o x, isso quem te esclarece é o que se chama, que você vai aprender lá em cálculo, que é o teorema central do cálculo, o teorema fundamental do cálculo, que diz que a integral da expressão da velocidade te fornece não a trajetória, não o valor de x de t, e sim a diferença entre o valor de x de t entre dois instantes. A integral de uma função está sempre associada a um intervalo. Você tem que escolher dois instantes de tempo para proceder a uma integração. Você não faz a integração num instante de tempo, você faz sempre a integração num intervalo, que se chama o limite inferior da integração, desculpa, está sem o pointer aqui. Isso aqui é o limite inferior da integração, isso aqui é o limite superior da integração. Então você lê essa coisa da seguinte forma: isso aqui é a integral da função v de t entre um instante t1 e um instante t2. E o teorema fundamental do cálculo diz, por conta do fato de que v a v de t é a derivada de x de t, o teorema fundamental do cálculo te assegura que o valor dessa integral é o valor de x no limite superior menos o valor de x no limite inferior. Tá? Isso aqui é uma decorrência direta dessa coisa que está aqui. Tá? E assim como a derivada, quer dizer, o v, tem uma interpretação como a inclinação da curva x de t, essa relação que está aqui também tem uma interpretação geométrica. Aqui está mostrado, por exemplo, em azul. Aqui, imagina que isso aqui é o gráfico de uma função v de t. E aí a integral dessa função v de t entre t1 e t2, ela é numericamente igual à área a área embaixo dessa curva aqui, entre a curva e o eixo horizontal. É a área dessa curva aqui, corresponde a essa diferença que está aqui. Δx seria o valor da posição em T2 menos o valor da posição em T1. Então a área da curva, embaixo da curva V de T, é o deslocamento de posição naquele mesmo intervalo. Apenas dois cuidados têm que ser tomados com relação a essa história da área. O primeiro cuidado é que a área, obviamente, tem que produzir distância, né, em metros, e a unidade com que essas áreas aí são medidas para produzir unidades de metro é fornecida pela escala com que V está fornecida, se V é metro por segundo, ou centímetro por segundo, ou quilômetro por hora, ou o que seja. Né? Então, essa escala vertical aqui é uma coisa, e o T aqui também pode ser segundo, metro, segundo, minuto, hora, ou o que seja. Né? Então, você tem que identificar qual é a unidade de distância que corresponde a um certo quadradinho, uma certa unidade de área no gráfico VT. Né? Você tem que ver a unidade de V e a unidade de T, e aí identificar um dado quadradinho aqui, quantos metros, ou quilômetros, ou centímetros ele corresponde. E aí é com base nessa área elementar aqui, que tem a unidade, que a área embaixo da curva aqui é referida. Okay? E o outro cuidado é que áreas embaixo do eixo X são contabilizadas negativamente. Esse triângulo aqui, o valor do deslocamento dele em metros seria assim, ele seria contabilizado positivamente. Você calcularia aqui a área desse triângulo como? Assim, esse intervalo de tempo que está aqui, usando a escala do tempo ali correta, né? E essa escala de velocidades aqui, usando a escala de V que está ali, isso vezes isso sobre 2, né, vai dar quilômetros, metros, sei lá o que, dependendo do que é o V. E aqui esse triângulozinho aqui é contabilizado é contabilizado negativamente, né, da mesma forma. Esse lado aqui desse triângulo aqui tem uma certa unidade, sei lá se é segundo ou minuto ou o que seja, e esse pedacinho aqui tem outra unidade aí, dependendo da unidade de V. Mas ele é contabilizado negativamente. Tá certo? Ok. De novo, o alerta, quer dizer, ninguém calcula integral dessa forma, calculando áreas. Né? A gente só usa isso aqui quando o sujeito ainda não tem experiência
para fazer a integração algebricamente, né? Depois, lá no final do curso de cálculo 1, você nunca mais vai usar essa coisa que está aqui, né? Mas em física 1, como a gente não vai exigir que você saiba fazer a integração algébrica de funções do tempo, a gente explora um pouquinho essa digamos assim, interpretação geométrica em termos de áreas da integração. Okay? Então, um exemplo aqui disso aí. Então, eu suponho que você tem aqui um problema aqui de um elevador, aqui o sujeito está no térreo, parado, né? Aí o elevador começa a subir, ele ganha velocidade durante um certo intervalozinho de tempo, ele acelera, né? Depois ele permanece, vai subindo com velocidade constante, até que chega lá numa altura de 25 metros, onde ele para de novo. É isso, o sujeito fornece aqui o gráfico da posição contra o tempo, está vendo aqui posição em metros contra o tempo. E aqui embaixo a velocidade do elevador com relação ao tempo. E aí a gente usa esse exemplo aqui para ilustrar o fato, né, de que esse gráfico vermelho aqui é o gráfico da derivada dessa função. Vamos apreciar o fato aqui de que os valores da velocidade que estão mostrados aqui, de fato correspondem às inclinações desse gráfico aqui. Observe. Ele está dizendo que entre 0 e 1 segundo a velocidade é zero. E de fato eu estou vendo aqui que a curva azul, ali, ela está horizontal. Né? Ela está horizontal, a inclinação dela é zero, de fato. Né? Aí se você olhar aqui nesse momento aqui de curvazinha, aqui, ó, entre 2 e 3 segundos, há uma curvatura em x de t. Né? Significa que a inclinação da curva está crescendo, crescendo, crescendo. E é exatamente corresponde, olha aqui, a velocidade crescendo, crescendo, crescendo. Aqui de 3 segundos até 8 segundos, a inclinação da curva é constante. E isso é espelhado aqui no gráfico V de t com o fato de que a velocidade é constante entre 3 e 8 segundos. Depois, observe o que acontece com a inclinação da curva. A inclinação da curva diminui, né? ela diminui até ficar horizontal. E aí isso corresponde a esse comportamento aqui da velocidade. A velocidade cai, né? Até 9 segundos, e depois entre 9 e 10 segundos, está vendo ali? Ó, ela é totalmente horizontal, significa que o carro do elevador parou. Essa é a ilustração da velocidade, V de t ser a inclinação, ou a derivada na prática, né, da função x de t. E o contrário, como é que eu vejo que um intervalo de tempo, um intervalo de distância viajado pelo elevador corresponde a uma área aqui no gráfico V de t? Posso ilustrar aqui, por exemplo, você pode pegar qualquer intervalo de tempo que você quiser aqui para ver essa ilustração. Aqui, por exemplo, pega entre 1 e 3 segundos. Esse é o gráfico V de t. Aí eu pergunto para você, ó, entre 1 e 3 segundos aqui, quanto que o carro do elevador subiu? Aí você, sem olhar para isso aqui, você pode dizer, é só calcular a área desse triângulo aqui. A área desse triângulo é o quanto o carro subiu entre 1 segundo e 3 segundos. Quanto que dá a área desse triângulo? A área desse triângulo não é um número puro, ele tem dimensão de metro, porque isso aqui, a base do triângulo é 2. A base do triângulo é 2 segundos. E essa altura do triângulo aqui é 1, 2, 3, 4, mas não é 4, simplesmente é 4 metros por segundo. Então a área do triângulo é 4 metros por segundo vezes 2 segundos sobre 2. Base vezes altura sobre 2, mas a base e a altura tem dimensões aqui, né? 2 segundos vezes 4 metros por segundo, dá 8 metros, dá 8 metros, né? Dividido por 2 dá 4 metros. Então, segundo você, tá certo isso? 2 vezes 4 metros. Então, o elevador subiu 4 metros entre 1 e 3 segundos. Vamos ver isso aqui. Aqui, qual é a posição do elevador em 1 metro? Em 1 segundo, desculpa, é zero. Ele está no térreo ainda, né? E em 3 segundos, é aqui, ó, 4 metros, tá? Até está indicado ali, x igual a 4 metros, tá vendo? Ele passou de x igual a zero até x igual a 4 metros, tá certo? E o quanto o elevador subiu entre 3 e 8? Desculpa, entre 3 e 8 segundos. Esse é fácil, né? Isso aqui é a área desse retângulozinho aqui. Entre 3 e 8 segundos, o elevador subiu, aqui, ó, qual é a base aqui desse retângulo? É 5 segundos, né? 1, 2, 3, 4, 5 segundos. E qual é o lado aqui desse retângulo aqui? 1, 2, 3, 4 metros por segundo. Então é 4 metros por segundo vezes 5 segundos. O elevador subiu 20 metros. Será que é isso mesmo? Em 3 segundos a gente já tinha visto que ele estava em 4 metros. Em 8 segundos ele está em 24 metros. Está ali indicado, ó, x igual a 24 metros em t igual a 8 segundos. Ele lá. Tá? Então o negócio funciona. A área do gráfico V de t te fornece o quanto a variação da posição.
Não fornece a posição, fornece a variação da posição, porque a área sempre vai se referir a um intervalo, né? A área embaixo do V de t está sempre associada não a um instante, mas a um par de instantes, a um par de tempos, né? Então, a área corresponde ao deslocamento da partícula naquele instante correspondente à área que você tá falando. Tá bom assim? Essa é a ilustração. Aqui de volta aquele nosso problema lá, lembra do nosso problema ali da bala do fuzil que era disparada para cima? Com o ar, isso aqui era o gráfico de V de t, né? O gráfico azul aqui era o gráfico da bala do fuzil quando você só levava em conta a gravidade. Aí a bala do fuzil saía, né, isso aqui em unidades arbitrárias, né? Saía com a velocidade grande, ia diminuindo, 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 até parar aqui, depois ia voltando negativamente, ia voltando em direção ao chão. Aí eu disse para vocês que quando você leva em conta o ar, esse aqui é a forma da curva. Agora vamos comentar aqui sobre a altura e o tempo de subida e descida na queda livre. Só com gravidade é isso aqui, é um gráfico V de t, um gráfico linear, né? O quanto a bala do fuzil sobe é a área desse triângulo que está aqui, né? Essa é a área do triângulo. O tempo onde a velocidade é zero é o tempo de subida, naturalmente, né? Então esse triângulo aqui é o quanto a bala subiu, né? E o quanto a bala desce tem que ser igual ao quanto ela sobe, né? Ela não vai entrar depois dentro do chão, né? Então, e aí você percebe que o tempo para chegar do chão é exatamente duas vezes o tempo de subida, né? O tempo de subida, até ele parar, ele sobe tudo isso aqui. E depois o tempo de descida, ele tem uma variação de altura negativa, né? Porque essas áreas embaixo do eixo X são contabilizadas negativamente, e aí ele chega no chão. Agora, quando você leva em conta o arrasto do ar, aí observe que o tempo de subida é facilmente identificável. Isso aqui é V de t de novo, né? É o instante de tempo onde a velocidade é zero. Mas quanto que a bala subiu? A bala subiu? Ela subiu a área embaixo dessa curva que está aqui. Você claramente vê que essa área aqui é menor do que essa, então ela sobe menos do que quando não tem o arrasto do ar, né? Ela só subiu isso aqui. Por dois motivos. Primeiro, porque essa curva que está aqui, ela está aqui fica claro, né, que ela está embaixo da curva azul. E segundo, porque esse instante de tempo aqui é mais cedo do que o instante de tempo aonde ela para sem o ar, né? Então, por esses dois motivos, essa areazinha aqui embaixo, que é o quanto ela sobe quando você leva em conta o ar, é menor do que o quanto ela sobe quando você ignora o ar, né? E depois, quanto tempo vai levar para ela descer? Aí você tem que fazer uma coisa meio complicada aqui, que o gráfico é esse, né? Isso aqui é o gráfico, mas você tem que ir até um certo instante de tempo tal que essa área que esteja aqui corresponda a essa área. É porque o quanto ela sobe tem que ser igual ao quanto ela desce, né? Esse vai ser um instante de tempo onde ela vai atingir de volta o chão. E aí o que você percebe é que como essa curva aqui é mais suave, né, tem uma inclinação menor do que essa que está aqui, você tem que ter um lado aqui maior do que esse aqui, para que essa área aqui corresponda a essa área que está aqui. Então o tempo de subida, quando você leva em conta o ar, é menor do que o tempo de descida, né? A bala, quando você ignora o ar, o tempo de subida é esse e o tempo de descida é esse, são iguaizinhos. Mas quando você leva em conta o ar, a bala sobe, digamos assim, sei lá, durante uns 40 segundos e desce durante uns 60 segundos. Ela desce mais. É como se ela descesse com um paraquedas, né? O ar na descida funciona como se fosse um paraquedas e o ar na subida funciona como se fosse um vento na cara, né? Que faz com que ela pare mais cedo do que sem o ar, né? Então é essa área que está aqui tem que ser igual a essa área aqui, é isso que vai fazer você determinar qual é o tempo de chegada no chão de volta, né? Tempo onde ela para lá em cima, e esse é o tempo onde ela chega no chão. Ela chega no chão com essa velocidade aqui, tá vendo? Ao passo que sem o ar, ela chega no chão com a mesma velocidade, só que dirigida para baixo, com que ela saiu do cano da arma, né? Essa que é a história aqui. Bom, o que aconteceu, o comentário que eu fiz para você a respeito de X e V se aplica igualmente para a relação entre V e A, né? A relação obter o A partir do V, a gente já sabe que é simplesmente derivar, né? O A de T é a derivada de V em relação ao tempo.
E a interpretação geométrica é exatamente a mesma, porque é a mesma interpretação de derivadas. Derivadas são inclinações. Então, num gráfico de v de t, imagina que isso aqui é um gráfico de v de t, a aceleração num determinado instante é a inclinação da inclinação da curva naquele determinado instante. Inclinação com dimensão, né, que é calculada dessa forma. Você traça a reta tangente e o cateto aqui oposto aqui tem dimensão de metro por segundo ou quilômetro por hora ou sei lá o que, dependendo do que você escolheu aqui para representar o v, e esse outro cateto aqui tem dimensão da unidade de tempo que você usou aqui, minuto, segundo, hora, ou o que seja. Né? Isso sobre isso é numericamente igual ao valor da aceleração. Obviamente ninguém usa isso aqui na prática. Né? Todo mundo, dado v de t, todo mundo usa lá a regra lá de derivação, as regras algébricas de derivação para obter direto essa função aqui. Né? Ok, e similarmente, para obter a velocidade a partir da aceleração, o teorema fundamental do cálculo te diz que a integral, num certo intervalo de tempo entre T1 e T2 da aceleração, te fornece a variação da velocidade entre T1 e T2, igualzinho ao caso da velocidade e da posição. Né? Então, se isso aqui agora é o gráfico da aceleração contra o tempo, então a integral da aceleração entre T1 e T2 é numericamente igual a essa área. E essa área, de acordo com essa coisa que está aqui, é o quanto a velocidade variou entre T2 e T1. Com aquelas mesmas sutilezas de que áreas embaixo do eixo horizontal são contabilizadas negativamente, que essas áreas têm dimensão, né, de metro por segundo ou de quilômetro por hora e tal coisa, dependendo da dimensão do t que está aqui e da dimensão da aceleração que é colocada ali. Né? Só para ilustrar aqui de volta aqui o problema do elevador. Aqui esse é o gráfico da velocidade lá que a gente já viu, né? E esse aqui é o gráfico da aceleração do carro do elevador como função do tempo. Vamos primeiro apreciar que esse gráfico que está aqui é a inclinação desse gráfico que está aqui. Olha só, o que, por exemplo, aqui, entre 0 e 1 segundo, a velocidade é zero. Né? É zero e é constante. Né? Então, a inclinação desse gráfico aqui é zero. Então, por isso que a aceleração entre 0 e 1 segundo é zero aqui. Né? Entre 1 e 3 segundos, a velocidade varia. Mas varia com uma inclinação constante. Né? Em todos esses instantes de tempo aqui, a inclinação, isso aqui é uma linha reta, né? A inclinação dessa coisa que está aqui é constante. E segundo ele aqui, essa inclinação aqui corresponde a 2 metros por segundo ao quadrado. Por que é 2, não é 3? Você pode ver qual é a inclinação dessa reta aqui em qualquer ponto. A inclinação é esse cateto aqui mede quanto aqui? Vamos ver, 4 metros por segundo. Né? Tá vendo aqui, metros por segundo? 1, 2, 3, 4. E esse outro cateto aqui mede quanto? Mede 2 segundos. Então, 4 metros por segundo dividido por 2 segundos é 2 metros por segundo ao quadrado, que é o valor da aceleração aqui. Tá? Entre 3 e 8 segundos aqui a velocidade é constante, então a inclinação é zero. Isso mostra que a aceleração aqui é zero, o movimento é uniforme, não tem aceleração. E entre 8 e 9 segundos a velocidade varia e a aceleração é esse tanto aqui negativo. Por que a aceleração é negativa? Porque a velocidade cai. Né? Esse cateto que está aqui, né? A velocidade cai de 1, 2, 3, 4 metros por segundo. Durante quanto tempo? Durante 1 segundo. Então a aceleração é menos 4 metros por segundo, dividido por 1 segundo, é menos 4 metros por segundo ao quadrado, conforme está indicado aqui. Inclinação positiva, velocidade subindo. Né? Inclinação negativa, velocidade descendo. Está aqui. E depois a velocidade permanece constante e aqui a aceleração permanece constante. Então, isso aqui é a ilustração de que esse gráfico é a inclinação desse. Agora, a ilustração de que o quanto a velocidade varia pode ser obtida pela área do gráfico aqui. Vamos fazer aqui, por exemplo, aqui, ó, entre 0 e 1 segundo. Quanto que a velocidade variou? Zero. Né? Entre 0 e 1 segundo aqui não tem área embaixo. Né? A aceleração é zero, então não tem área nenhuma. E, de fato, a velocidade não varia nada. Ela era zero e continua zero em 1 segundo. Já entre 1 e 3 segundos, quanto que a velocidade varia? Ela varia a área dessa coisa que está aqui. Quanto que é a área dessa coisa? Esse lado aqui desse retângulo é 2 segundos. E essa alturazinha aqui desse retângulo aqui é 2 metros por segundo ao quadrado. Então dá 2 metros por segundo ao quadrado vezes 2 segundos dá 4 metros por segundo. Então a velocidade entre 3 e 1 segundo variou de 4 metros por segundo. De fato, aqui, ó, em 3 segundos a velocidade é 4 metros por segundo, já em 1 segundo ela era zero.
Passou de 0 a 4 metros por segundo. Exatamente a área aqui embaixo dessa coisa aqui. E quanto variou a velocidade entre 3 e 8 segundos? Zero, não variou nada. A velocidade em 3, em 4, em 5, em 6, em 7 e 8 é toda ela a mesma. Aqui, ó. Toda ela a mesma aqui, porque essa coisa aqui não tem área nenhuma. Né? É uma linha reta exatamente sobre o eixo X. Né? E quanto variou a velocidade entre 8 e 9? Variou a área desse triângulozinho aqui, desse retângulozinho aqui. Isso aqui é 1 segundo e isso aqui é 4 metros por segundo. Né? Menos 4 metros por segundo. Né? Então a área aqui é contabilizada negativamente. Né? Então isso aqui dá, esse lado aqui é contabilizado como 1 segundo e esse lado aqui é contabilizado como menos 4 metros por segundo ao quadrado. Isso é uma aceleração, isso é um tempo. Né? Então menos 4 metros por segundo ao quadrado vezes 1 segundo dá menos 4 metros por segundo. Então o que isso quer dizer? Isso quer dizer que a velocidade 9 em 9 segundos é 4 metros por segundo menor do que a velocidade em 8. E é exatamente isso aqui. A velocidade em 8 quanto que é? É 4 metros por segundo. E a velocidade em 9 é 0. Né? Então, a 0 menos 4 metros por segundo é exatamente essa área que está aqui. Ok? Então tá bom. Deu exatamente 1 hora aí essa aula.